Fala pessoal, André aqui, beleza? Chegou a RTX 4070 Ti, cara. Olha a belezinha que chegou pra gente aqui, cara. E hoje a gente vai ver os testes com ela, tá? Vale lembrar que eu fiz aqui capturas de tela em 15 jogos, tá? Lado a lado, tanto da 4070 Ti, 3080 e a 4080, tá? Então a gente vai ver essas três placas se degladiando. Temos já o preço oficial dela de R$ 7.199, o preço inicial dela. Essa placa já está aí em algumas lojas do Brasil pronta para comprar, tá? E a gente vai fazer a análise de custo por frame. Como a gente já tem o preço, vai dar pra gente fazer um trabalho bem completinho, tá? Mas antes da gente começar a fazer esse review, eu quero agradecer a Galaxy, cara, que já nos enviou essa placa já faz algumas semanas, mas a DHL pisou na bola em algum momento na entrega ali e acabou chegando alguns dias atrasado pra gente. Na verdade, um dia depois do lançamento chegou pra gente, tá? Então eu tive que correr aqui, fazer esse review. Eu não gosto de fazer tudo meio que corrido, mas eu trabalhei um pouco nessa madrugada agora do dia 6, tá? E durante o dia aqui fiz as capturas, fiz as edições, ficou tudo bonitinho, tá? Então eu gostaria muito mesmo de agradecer a Galaxy, cara, que nos manda esses produtos, não nos pede nada em troca, tá? Não compre espaço publicitário aqui no canal, eles nos enviam a placa, a gente faz o trabalho que a gente bem entender, tá? Isso dá uma liberdade tão grande pra gente trabalhar e fazer aqui os testes que a gente quer, que isso é muito bom, cara. E se tu cogitar pegar uma RTX aí 4000 ou 3000, cara, cogitar pegar uma da Galaxy, cara, que tem 3 anos de garantia no Brasil, você vai estar unindo o útil ao agradável, né? Eu até comento sempre que fazer parceria com a Galaxy, pra mim é uma das melhores coisas que tem, porque a gente une o útil ao agradável. A marca é extremamente confiável, já está aqui no Brasil há muitos anos, tem o melhor RMA que a gente sabe aqui dentro do Brasil, tá? Tem uma equipe especializada lá, os caras realmente são muito bons, mas eu acho que dispensa eu ficar aqui, né, fazendo todos esses comentários. Vamos pegar e vamos direto pro review aqui, onde eu vou comentar um pouco sobre essa placa, tá? Eu tô com ela aqui na minha mão, tá? E nesse último dia ela não saiu aqui da minha bancada de testes, tá? E falando nisso, todos os testes que vocês vão ver foram feitos exatamente com a mesma bancada, tá? Um Ryzen 7600X com 32 GB de memória a 6000 MHz, dois pentes de 16 GB numa placa-mãe X670 Lightning, tá? Então tá aqui a placa, tá? Eu já quero falar pra vocês que eu gostei muito já de abrir a caixa dela, tá? Eu não sei se é a Galaxy que tá focando muito nisso, tá? Mas tanto a 4090, 4080 e agora a 4070 Ti, tô abrindo a caixa, tu já vê ali todas as coisinhas, né? Tu vê ali que tem aquele fã extra que teve na 4090, teve na 4080 e agora também tem na 4070 Ti. Tem aquele apoio para te colocar para a placa não ficar ali caindo pro lado, se tiver muito pesada, aqui não tiver um apoio, um suporte legal ali, pode dar algum problema tanto no teu PC Express ou algo do tipo. E essas placas aqui, todas as RTX 4000 que a gente pegou até agora, são extremamente pesadas, né? Então já vem com aquele apoio ali também, tá? Vem aquele ventiladorzinho extra, que todos os testes que vocês vão ver que foram feitos sem ele, tá? E tem um teste aqui no canal que eu fiz utilizando aquele ventiladorzinho, ele baixa cerca de 1 grau em tudo, tá? Em benchmarks sintéticos, em jogos, tudo mais baixa cerca de 1 grau apenas, tá? Mas é uma parada que eu vi algumas pessoas reclamando sobre isso, mas eu vi que agora na 4070 Ti já tem outras fabricantes colocando ventiladorzinhos atrás também. Fica maneiro, chama a atenção e baixar um grau, né? Se baixar um já tá bom, né? Já faz alguma coisa, tá? Mas abrindo a caixa ali, então, tem os manuais, tá? Uma coisa que é extremamente importante, cara. A Galaxy, cara, eu particularmente não conheço outra fabricante dentro do Brasil que já tem um manual em português, cara. Tem todo um guia ali de como tu fazer a instalação dessa placa, com fotinhos ali e tudo mais, escrito todo em português para te evitar de fazer algum tipo de instalação errada, né? A Galaxy já faz isso há um certo tempo, isso custa dinheiro, isso é trabalho, e é um pequeno diferencial ali que para aquela pessoa que não tem daqui a pouco o YouTube na mão ou algo do tipo, tem um tutorialzinho ali como tu fazer a instalação na tua placa e ficar super tranquilo em fazer ela funcionar da maneira correta, tá? Então, mais um ponto para a Galaxy, que já vem fazendo isso há um certo tempo, tá? Mas não lembro que se eu já tinha falado sobre isso por aqui, tá? E aí, depois de tirar os manuaizinhos, aqueles papelzinhos todos que vem ali, embaixo tem a placa que vocês estão vendo o take ali, que eu tirei o plástico, né, dela. Ela vem com plástico, obviamente, ali e tal, antistático e tal, só que eu deixei sem o plástico para ficar mais legal o takezinho, tá? A placa aqui, deixa eu falar um pouco da placa antes da gente entrar ali nos nossos benchmarks, tá?
Na parte da frente vocês podem ver 3 fãs lindos, maravilhosos, não tenho o que falar, tá? É extremamente pesada, eu sinto que ela, a 4080 e a 4090 foram feitos exatamente nos mesmos moldes, cara. São placas extremamente robustas, extremamente pesadas, e quando tu pega elas na mão, tu sente que elas são extremamente premiums, tá? Às vezes a gente pega ali, por exemplo, se a gente voltar na série 3000, né, às vezes tu pegava uma 3070, uma 3070 Ti, que é uma placa que na época era mid pra high-end ali, né, cara? Tu pegava na mão e beleza, né, a caixa não vinha nada... Tu pegava na mão e tu não sentia que tu tava segurando o produto premium. Tu tava comprando o produto premium, mas não parece que recebendo um acabamento ou algo premium assim, né? E nesse caso aqui não. Todas as 4000 que nós pegamos aqui, as 3 da Galaxy nós pegamos, a gente nota que tu pega o produto na mão e tu sente, cara, além de 1 kg de metal que tem para dissipar a placa aqui, realmente tu sente que o produto tem um acabamento realmente muito bom. E basta vocês olhar aí, aqui na parte traseira tem um backplate muito bonito, com a passagem de ar aqui. E você sabe que eu sou meio doente por isso, eu fico olhando aqui essas aletas, tentando procurar aletas tortas para mim poder criticar isso, né? E eu sei que muitas dessas aletas, obviamente não é porque a placa caiu no chão ou algo do tipo, mas às vezes me parece que ter um pouco de cuidado extra lá na fábrica, de não deixar cair um dissipador desses no chão, aí tem empresas que deixam cair, bota mesmo torto, de qualquer jeito. Eu não sei, cara, pelo menos eu tive, não sei se eu tive sorte, mas vocês de casa com certeza vão me corrigir nos comentários se essas aletas aqui, eu cuido muito disso. Comenta aí as aletas das suas placas de vídeo, comenta a marca, comenta se ela vem amassada, se não vem, tá? Porque eu gosto sempre de filmar numa qualidade realmente muito boa e mostrar pra vocês, tá? Vocês viram aí, então, na parte de cima, então, tem as aletas bonitinhas, tem um conector aquele novo de 16 pinos, tá? Nesse caso aqui, eu acho que eu não tô com o adaptador aqui, mas eu fiz um take dele, são 2 conectores de 8 para um desses aqui, um conector novo de 16. Então o adaptador, obviamente, já vem junto com a placa, tá? E na parte de baixo, as aletas, aqui tem os cabinhos que a gente pode ver aqui que fica exposto, né? Aqui com as paradas dos RGB e conexão de energia aqui dos fãs, tá? Na parte traseira, não tem muita coisa aqui o que eu mostrar, aqui nessa parte aqui da placa, tá? Apenas que tem um conectorzinho aqui de energia daquele fã extra que vai aqui atrás, tá? Tem esse conectorzinho aqui, tá? As conexões de energia, né, são uma HDMI e 3 DisplayPort, como é padrão em todas as placas aí da RTX, das RTX aí 4000, tá, cara? Mas realmente, pegando ela na mão aqui, cara, é mais de 1 kg de metal. Se eu não me engano, o TechLab fez, né? Pesaram a placa e tudo mais, eu vou colocar aí na tela, tá? E, cara, as placas realmente são bem grandes. Se a gente pegar aqui e colocar ela em relação a uma 3080, que foi uma das placas que foram colocadas aqui no vídeo, vocês podem ver que ela é bem maior, ela é um pouco mais comprida, ela é um pouco mais alta que a 3080, tá? E comparando ela com a 4080, a 4080, cara, é levemente, cara, sei lá, alguns milímetros mais alta, e acho que um centímetro e pouco mais comprida que a placa, tá? São placas extremamente robustas e vocês já vão ver as temperaturas, os clocks e o desempenho, tá? Então, bora ver tudo aqui, já vamos ver aqui as capturas de tela que eu fiz e a gente vai conversando no decorrer desse vídeo o que eu tô achando dessas placas novas, tá? Deixa eu botar play aqui nas nossas capturas de tela em 3, 2, 1... Foi, colocamos aqui, tá? Alguns benchmarks estão rolando em 200%, outros em 250%, mas vai colocando pause aí e vai olhando ali cada uma das placas, tá? Eu coloquei no final de cada benchmark aqui também a diferença de desempenho, né, entre elas, e eu queria pedir ajuda de vocês, cara. Muitos vão falar, André, por que tu não colocou a 3070 Ti? Por que tu não colocou a 4090? Por que tu não colocou a placa tal? Cara, se vocês querem algum outro tipo de combinação de placa, por favor, deixe os comentários aqui. Qual resolução vocês querem, porque aqui a gente está rodando os testes todos em Quad HD, tá? Então 2560 por 1440. Vocês querem ver exatamente esses mesmos testes em Full HD, em 4K? Querem ver uma combinação com outra placa de vídeo? Por favor, deixa os comentários aqui embaixo. Quer ver com outro processador? Quer ver um guia de gargalo? Cara, comenta aqui embaixo, tá? Como eu peguei a placa, como eu tive esse problema de pegar a placa alguns dias, né, atrasado, eu tive que correr atrás do tempo aí, poderia ter mais conteúdo pronto pro canal, mas desculpem, tá? Então vocês estão vendo aí a 3080 no Assassin's Creed Valhalla fez 22 frames a menos que a 4070 Ti, e a 4080 ganhando 22 frames a mais, tá?
Então, vocês vão ver, cada um dos benchmarks vai ter, e no final a gente vai ter também a nossa comparação ali de custo-benefício, custo por frame e tal, e eu vou comentar um pouco mais sobre isso, tá? Essa placa aqui, sinceramente, eu não vejo muita lógica comprar ela para Full HD mesmo, que tu queira rodar em Ray Tracing ou algo do tipo, tá? Eu vejo que tem placas mais baratas, mais interessantes daqui a pouco para te jogar em Full HD. Uma 4070 Ti, pelo menos para mim, na minha humilde opinião, ela é uma placa para te rodar jogos em Quad HD 144, Quad HD 165, e as nossas capturas de tela mostram isso aqui ao vivo, tá? Esse aqui é o Borderlands 3 rodando na qualidade média, e a gente vê ali que ela ganha 43 frames a mais do que uma 3080, tá? O único calcanhar de Aquiles que eu vejo dessa placa mesmo é um pouco o preço, né? O preço estava estimado a princípio para ser $899, teve uma redução de pelo que eu fiquei sabendo de última hora de $100, então ela chegou a $799, tá? E no Brasil esse valor foi convertido com a matemática freestyle, né? R$7.199, tá dentro daquela estimativa que a gente fez, aquela regrinha de 3 que a gente fez pegando o preço da 4.090 e 4.080 e estimando o preço da 4.070, a gente acabou acertando lá, tá? Aqui ela faz 37 frames a mais que a 3.080 e a 4.080 faz 31 frames a mais, tá? Eu fiz questão de colocar 4080 aqui nesse caso, porque eu acho que é interessante a gente olhar a placa acima dela, que custa, né, acho que R$2.000 a mais. Será que vale a pena aqueles R$2.000 a mais para jogar em Quad HD? Eu, particularmente, quando eu fiz o review da 4080, falei para vocês, cara, ao meu ver a 4080 é uma placa para 4K acima de 100 frames, né? E se você quiser ver as capturas em 4K delas aqui, por favor, deixa o comentário aí, deixa o like que nos ajuda muito, tá? Aqui no Doom Eternal, né, uma máquina de fazer frames, aí fez 71 frames a mais que a 3080 e 46 frames a menos do que a 4080, tá? Obviamente que rodar 250 frames ou a 320 frames não tem muita lógica, né? Tu não vai ter talvez tu não tenha um monitor Quad HD de 360 Hz, né? No Brasil já está começando a chegar os Quad HD de 240 Hz, mas eu vejo que isso é para um público competitivo, que bota tudo no low, bota sombras desligadas, e provavelmente nem precisa de uma 4070 Ti mesmo para jogar competitivo em Quad HD, mesmo 240 Hz, tá? Mas esse é um assunto para uma outra história, tá? O Phoenix Rising aí deu 17 frames a mais do que a 3080 e 17 frames a menos do que a 4080. E agora a gente já veio o Forza 4 e também o Forza 5, né? São jogos de corrida bem legal. O Forza 5 é uma evolução gráfica e técnica interessante em relação ao Forza 4. Faço até questão de colocar os dois, porque os dois são jogos muito interessantes, cara. Se tu não jogou, joga eles no Game Pass. Realmente são jogos muito bons. 28 frames a mais que a 3080 e um frame a mais do que a 4080. Notamos aí que no Forza 4 o scaling de placas de vídeo já não foi mais tão significativo entre a 4070 Ti e a 4080. Interessante a gente saber que tem jogos que sim extraem mais frames, tem jogos que sim tem gains melhores e tem jogos que não fazem tanta diferença assim. É interessante a gente saber esse tipo de coisa, porque aquele ganho de 30% em jogos que muitas fabricantes gostam de ficar falando, nem sempre se resume ao cenário real. É por isso que a gente pega uma gama aqui de 15 jogos. Vale lembrar que muito em breve eu vou fazer aqui análises de Ray Tracing, DLSS 3.0 e tal. Eu ainda não terminei essa minha metodologia, tá? Então eu vou refazer todos esses reviews de 4080, 4090, 4070 Ti. Eu vou ter que refazer esses vídeos muito em breve com DLSS e Ray Tracing, tá? Então, eu vou pegar uns 4 ou 5 jogos com Ray Tracing, uns 4 ou 5 jogos com DLSS e FSR também, obviamente, e a gente vai pegar e verificar essas tecnologias em prática, os ganhos, performance, capturas de tela, qualidade dos jogos e tudo mais. Calma, tá, pessoal? Desculpa aí, final de ano e começo de ano é algo um pouco tumultuado, né? Agora no Horizon Zero Dawn, a gente tá vendo que ela fez 24 frames a mais que a 3080 e a 4080 fez 34 frames a mais, tá? Do que a 4070 Ti, tá? Agora Monster Hunter World, a gente tem mais 4 ou 5 jogos aqui, tá? E eu posso comentar pra vocês, cara, que a temperatura vocês viram da placa, né? A temperatura tá mostrando ali GPU 50 e pouco. Cara, a temperatura da placa é uma palhaçada, né? As 3 placas que a gente pegou da série RTX 4000, se não me engano, a 4090 foi 64 ou 65 graus, a 4080, se não me engano, foi 64, 65 graus, e agora vocês estão vendo aí a 4070 Ti, cara,
calminha ali, batendo... Qual o jogo que mais bateu? Juro, nem prestei atenção, mas nesse caso tá 58 graus aí, tá? Vale lembrar que todos os meus testes aqui são feitos com ar-condicionado a 23 graus aqui. Desculpa, tá? Mas é o meu ambiente, com temperatura controlada, tá? Desculpa isso, tá? Mas, vocês querem que eu coloque aqui, deixar a 30 graus aqui no meu quarto pra gente ver que temperatura que chega? O que eu posso falar pra vocês é que provavelmente não vai mudar nada a temperatura, porque os fãs simplesmente vão girar um pouco mais rápidos e manter a temperatura baixa. Deu pra ver que essas RTX 4000 são placas programadas para trabalhar com uma temperatura realmente bem baixa, tá? Aqui no Red Dead Redemption, um ganho muito alto em cima da 3080, 44 frames a mais, enquanto a 4080 fez 26 frames a mais, custando aí cerca de R$2.000 a mais, né? A gente vai chegar no final e verificar isso, tá? Eu quero mostrar para vocês o custo-benefício desse nosso teste aqui e depois daquele nosso cenário global que eu pego o resultado de diversos sites e faço uma planilha gigantesca para vocês, tá? Infelizmente, eu queria ter colocado aqui alguma placa do time vermelho, alguma placa da AMD para competir com a 4070 Ti, uma 7900, uma 7900 XTX, algo do tipo, mas infelizmente a gente não recebe essas placas da AMD, tá? E comprar essas placas é um pouco complicado. Comprar uma placa de R$8.000, R$7.000, sei lá, para fazer um vídeo que vai me render 250, 300 talvez, me parece um investimento não tão interessante. Nem olhei como ficou a média ali no Warhammer 3, mas vocês olharam ali, né? O Spider-Man até é um bom exemplo de eu comentar pra vocês, tá? O Spider-Man, vocês podem ver que ele não consegue extrair muitos frames, tá? O Spider-Man, vocês devem ter olhado benchmarks na internet aí, extraindo, sei lá, 200 frames, isso com o DLSS 3.0, eu vou fazer, tá? Eu tenho placa de captura que captura em 240 Hz aqui esses jogos. O Spider-Man vai ser minha primeira vítima da análise, vocês já devem ter visto em alguns outros lugares, mas eu quero fazer a minha e passar o meu ponto de vista dessa brincadeira toda. Olha só, a 3080 perdeu, né? Fez 2 frames a mais e a 4080 fez 4 frames a mais apenas. A gente nota que todos ficaram encavalados entre 122 e 127 frames ali. E se tu for ver o nosso teste da 4090, ficou exatamente nessa mesma quantidade de frames. A engine do jogo, o jogo parece que tem alguma coisa segurando ali nos 120, 125 frames em todas as placas que a gente está testando aqui, placas high-end, né? Então, o Spider-Man não me parece um jogo que tem um scaling muito bom de placas de vídeo, mas vamos fazer testes com ele no futuro. Ele usa bastante processador, ele é um jogo muito bom para fazer testes, tá? 3080 ali, 15 frames a mais no God of War, né? Foram 15 frames, isso? Foram 15 frames a mais do que a 3080 e 34 frames a 4080 fez a mais do que ela, tá? Eu vou colocar na tela aqui para vocês antes de fazer um pequeno corte, porque eu tenho que trocar, eu tenho que parar a filmagem, porque já tá chegando em 20 minutos, mas vocês podem ver que a média de frames da 4070 Ti foi 172 frames, a 3080 144 e a 4080 198 frames aqui nesses nossos testes, nesses 15 jogos em Quad HD, usando o Ryzen 5 600X com 7600X com memória 6000 MHz, 2 pentes de 16, tá? E o custo por frame, já com os valores atualizados, estão aí na tela, tá? O melhor custo por frame agora em Quad HD seria a 3080. Corra para comprar uma 3080, tá? Mas agora o que eu vou fazer? Antes eu vou fazer um cortezinho e aí eu vou voltar e a gente vai comentar um pouco mais sobre essa placa. Bom, vamos continuar aqui o nosso review, tá? E vocês viram ali os nossos testes, as médias de frames, mas eu quero mostrar essa outra tabela, tá? Essa tabela eu fiz ali para vocês esses dias já, mostrando ali os desempenhos, os custos por frames e tal. Notem que o teste já mudou um pouquinho, porque eu peguei já um pouco mais de testes, então a média de frames da 4070 Ti mudou aqui levemente, tá? Acho que 2 ou 3 frames talvez, tá? E agora a gente tem o preço 7.199, tá? O custo por frame dela, olha só, uma coisa que o pessoal puxou a minha orelha, e eu fico muito grato a ter um público que quando a gente faz algo errado, o pessoal vem que puxa a minha orelha, tá? Mas quando eu fiz lá o vídeo, há 2 ou 3 dias atrás, eu não tinha atualizado aqui os preços das placas de vídeo, eu até comentei isso no vídeo, e o pessoal comentou, André, a 3080 tá com preço muito bom, a 3080 teve um corte de preço grande, provavelmente para brigar ali com os próximos lançamentos e se manter competitiva, e foi exatamente isso que aconteceu, tá? Eu gosto muito quando vocês fazem isso, me chamar a atenção, mas naquele vídeo eu te falei, cara, eu vou fazer a atualização dos preços, não tinha conseguido fazer ainda a tempo, tá? Mas a gente conseguiu fazer aqui a tempo, e sim, olha só, a 3080, ela caiu de R$6.500 para, ela caiu praticamente R$1.000 o preço, né? O que transformou ela num custo-benefício interessante, né? Um custo-benefício até mais interessante do que uma
4070 Ti para jogar em Quad HD, tá? Vale lembrar que a 4070 Ti aqui nos testes globais, eu peguei esse resultado aqui em 10 sites, tá? Faz 157 frames, enquanto a 3080 faz apenas 133, né? Então se você tá querendo comprar daqui a pouco aquele teu monitor Quad HD 120, 144, uma 3080 ainda vai se manter extremamente competitiva. Nós temos diversos testes, gameplays com a 3080 aqui, o modelo da Galaxy também, tá? Então uma 3080 ainda vai ser uma belíssima opção, tá? Os benefícios aqui para te comprar entre uma 4070 Ti e uma 3080, pensando aqui que são R$1.600, R$1.700 de diferença, tu tem que pensar o seguinte, cara, se tu for streamar, talvez seja um benefício interessante tu usar o codec AV1. Eu estou usando o codec AV1 quando eu faço as minhas lives aqui e tem ficado uma qualidade muito legal, usando menos banda de internet, tem ficado realmente legal. Então é um diferencial das RTX 4000, é uma coisa que eu preciso falar para vocês, tá? Eu ainda não fiz teste disso, mas eu posso falar que para mim tá valendo muito a pena, tá? Eu fazia live streams antes eu gravava as minhas capturas, minhas live streams a 20 MB por segundo, agora eu gravo em 4 MB e fica exatamente a mesma qualidade. Estou economizando muito espaço no meu storage e estou tendo ali arquivos para editar e fazer cortes das lives de uma maneira muito simples e bem leve, tá? Então o AV1 é com certeza uma coisa interessante que pouca gente fala. Tem o DLSS 3.0, né? As novas tecnologias que estão chegando aí, o DLSS 3.0 que é, infelizmente, né, querendo ou não, é fechado as RTX 4000. Muita gente falou que a NVIDIA estava fazendo isso porque a NVIDIA é maquiavélica ou algo do tipo. Eu falei, cara, eu acho que olhando as especificações dela a gente consegue entender por que não é. Tem muito mais CUDA cores, tem muito mais CUDA cores, tem mais Tensor cores, tem uma quantidade absurda e eu creio que o DLSS 3.0 seja processado por essas coisas extras e, portanto, teria lógica ficar preso nas 4000. Eu quero ver se daqui a pouco nós vamos ter uma 4060 Ti lá por junho, provavelmente, daqui 4 a 5 meses talvez, a gente já vai ter uma 4060 Ti que vai ter quantidade de CUDA cores e Tensor cores igual uma 3080 ou 3080 Ti. Eu quero ver se lá vai ficar preso o 3.0. Vamos ver, vamos cuidando com o passar do tempo o que vai acontecer com isso, tá? Mas só pelo fato de ter o AV1, se tu for um streamer, ter o AV1, o DLSS 3.0 para jogar teus jogos, me parece que são duas coisas interessantes, tá? Se tu quiser, se essa quantidade... se tu não liga muito, né, para esses diferenciais, cara, uma 3080, uma 3070 Ti, vão ser placas que vão atender muitos de vocês muito bem na casa de vocês, tá? Mas, pessoal, a 4070 Ti, a gente tem aqui todos esses dados, né? Mostra que é uma placa competitiva, me parece que ela é uma placa que faz muito mais sentido para nós aqui brasileiros do que uma 4080, uma 4090. Eu falei para vocês que eu senti fazendo reviews da 4080 e 4090, parece que era a mesma placa, porque era tantos frames, todos os jogos rodando a 200 frames, 300 frames, que eu fiquei até um pouco perdido, né? A 4070 Ti não dá pra falar que é barata, tá? R$7.200 não é um valor barato, cara, é uma placa extremamente cara. Se a gente comparar, obviamente, com a 3090 Ti, com a 3090, 3080 Ti, a gente consegue ver que ela matou essas placas não tem mais sentido serem vendidas, ou elas vão ter que fazer cortes de preço, assim como a 3080 aqui fez um corte de preço muito grande, né? 16% de corte de preço, para conseguir se manter ali competitiva no mercado. Eu vejo que a NVIDIA vai fazer isso, vai liberar verba de marketing, fabricantes e tudo mais, para ir matando essas placas aos pouquinhos. Mata 3080 agora, mata 3080 Ti, 3090. Eu acho que nas próximas semanas a gente deve ver bastante promoções dessas placas, até porque se não tiver promoções, as placas vão ficar em estoque, né? E o que não seria interessante, tá? Mas galera, o que eu tenho para falar da 4070 Ti, apesar de que eu vi alguns reviewers lá dos Estados Unidos, criticando a placa por diversos motivos aleatórios e, ao meu ver, irrelevantes, para nós aqui, uma placa mais barata que entrega um desempenho bom, me chamou bastante atenção e me pareceu algo justo. Agora, se isso cabe no seu bolso ou não, aí já é outra história, né? Eu creio que esse ano vai ser um ano realmente muito bom para o mercado de hardware, com novos processadores, com novas placas de vídeo,
E também, tomara que venha jogos bons também, né, cara? Porque não adianta ter agora processadores que rodam jogos quase que sozinhos, placas de vídeo que rodam 200 frames e não ter jogos bons, né? Vamos torcer, mas acho que esse ano vai ser um ano bem interessante. Logo, logo, daqui 4 meses, aí 4 meses e meio deve já começar a pintar aí uma 4060 Ti, quem sabe a gente consiga ainda esse ano ver uma 4060 Ti, uma 4050, e talvez a gente tá falando ali num território ali mais amigável, tá? Mas eu vou voltar com essa planilha em algum momento para fazer uma análise aqui também do time vermelho, que já dando aqui o spoiler para vocês, as placas do time vermelho tiveram uma redução de preço bem grande, né, para se manter aí no mercado de uma maneira competitiva, mas isso fica pro próximo vídeo para mim não me estender muito, tá? Pessoal, desculpa pelo vídeo atrasado aí, cara, mas infelizmente aí a Galaxy mandou já há semanas já esse produto atrás, a 4080, cara, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 15 dias testando ela, literalmente até poder lançar os testes, foi muito mais tranquilo de fazer. Eu não gosto particularmente de fazer reviews em cima da hora, isso pode gerar algum tipo de erro, tá? Mas por favor, comentem aqui embaixo quais são as placas que vocês querem ver contra a 4070 Ti, tem algum jogo específico, tem alguma configuração específica, cara, comentem aqui embaixo, ajudem a gente nessa questão, tá? Muito obrigado especial também aos membros do canal que nos ajudam aqui demais, demais, demais. Estamos muito orgulhosos pela nossa comunidade que tá crescendo também muito lá no Discord, tá? discord.gg/chipart, tá? Sim, o nosso Discord tem Nitro Boost. Galera, muito obrigado a todos vocês aí de casa, tá? Eu vou indo nessa, não quero me estender mais, por mim eu ficaria horas aqui falando sobre isso, teria feito tudo isso aqui ao vivo. Quem sabe vai ter lives aí nos próximos dias testando essa placa aqui e aceitando pedidos de gol aí, né? Pedido de música como a galera que faz 3 gols. Galera, um grande abraço, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau. É isso que tu tá aqui editando o vídeo, né? Já tô no minuto 8. E o Premiere tá como? Tá com aquela paradinha. A Adobe precisa quebrar, irmão. Ai, velho, é por isso que eu pago R$2.000 por ano, galera. É pra isso que eu pago R$2.000 por ano. Quando o teu projeto tá quase pronto, dá isso aqui, ó. Não que eu vou perder o projeto, mas agora, sei lá, vou ter que reiniciar o PC agora, cara. Me indiquem outro software aí, cara. Eu vou editar com o Windows Movie Maker, cara. Sei lá, velho. Ô, Adobe.